Olá pessoal, no vídeo anterior eu falei para vocês da sessão legislativa. 2 vídeos antes eu falei para vocês da legislatura. Eu vou resumir, legislatura é aquele intervalo de tempo com duração de 4 anos, que corresponde ao mandato de um deputado federal. Na verdade, não foi o que falamos? Corresponde ao mandato de um deputado federal, Nelson. É isso mesmo. A legislatura é 4 anos, mas todo ano nós temos uma sessão legislativa. O que é uma sessão legislativa? Sessão legislativa é aquele intervalo de tempo em que os deputados e senadores estão oficialmente reunidos para exercer suas funções tipicamente legislativas. A sessão legislativa, eu mostrei para vocês, está aqui atrás ainda, se divide em 2 períodos legislativos. Vai do dia 2 de fevereiro ao dia 22 de dezembro, a sessão. Mas o período vai do dia 2 de fevereiro a 17 de julho. Segundo período, 1 de agosto, desculpe, a 22 de dezembro. Lembrando só, terminei o vídeo passado falando disso, que a sessão legislativa, o primeiro período legislativo não pode ser interrompido enquanto não for votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Certo? Tá bom? Mas a cada 4 anos começa uma legislatura, não é? A cada 4 anos começa uma legislatura e a primeira sessão legislativa. A primeira sessão legislativa, aquela lá de 2 de fevereiro. Aquela que não pode ser interrompida no seu primeiro período legislativo enquanto não se votar ideal. Acontece que todo início de mandato começa uma nova legislatura. E no começo de cada legislatura, no início do primeiro período, da primeira sessão legislativa, da primeira legislatura, senhoras e senhores, nós teremos uma sessão preparatória. O quê? Uma sessão preparatória. Vou sair aqui da frente, só um segundinho. Pronto. Estou pequenininho. O que é uma sessão preparatória? A cada 4 anos, como vai acontecer em 2015, no dia 1º de janeiro, os deputados vão lá participar da confraternização universal, aquele banquete maravilhoso na posse do presidente, todo mundo toma posse, é uma maravilha, tudo muito lindo, mas os deputados voltam para casa. Os senadores voltam para casa. E veja, a sessão legislativa deles começará só no dia 2 de fevereiro. Eles já começam o mandato de férias. Coisa de deputado e senador mesmo, né? Eles tomam posse no dia 1º de janeiro, mas é posse no mandato. Não tem trabalho ainda. O trabalho só começa no dia 2 de fevereiro. O mandato começa de férias, então. Mas no dia 1 de fevereiro, veja, no iniciozinho do mandato, no iniciozinho da sua primeira sessão legislativa. No dia 1 de fevereiro, não começou ainda a sessão oficialmente, olha. A sessão só começa dia 2, não é? No dia 1 de fevereiro eles vão para a cada início de mandato, eles vão para a chamada sessão preparatória. Olha o que diz o nosso artigo 57 em relação à sessão preparatória. Preste atenção. Cada uma das casas, Câmara e Senado, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1 de fevereiro do primeiro ano da legislatura, do primeiro ano do mandato, perceba. Daqueles 4 anos. A cada 4 anos, ele está dizendo, o dia 1 de fevereiro terá uma sessão preparatória. Para quê, Nelson? Olha para quê? Para a posse dos seus membros, deputados e senadores, né? E a eleição, a posse real, né? A posse que eles começarão a, de fato, trabalhar, não aquela do 1º de janeiro. E a eleição da respectiva mesa, das respectivas mesas, para um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo período, para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Ora, senhoras e senhores, como é que acontece isso? 15 de janeiro, 2015, janeiro de 2015, os deputados senadores vão lá para Brasília, vão ver a cerimônia de posse do novo presidente, vai ser aquele negócio televisionado, desfile em carro aberto, blá, blá, blá. Aí os deputados e senadores voltam para casa depois. Participam daquela confraternização maravilhosa e depois voltam para casa. No dia
1 de fevereiro, veja, a sessão legislativa ordinária só começa no dia 2, mas no dia 1 de fevereiro eles chegam em Brasília, chegam a Brasília, estão lá para a chamada sessão preparatória. O que é uma sessão preparatória, Nelson? Eles vão tomar posse efetivamente nas suas atividades. Vão conhecer lá os seus gabinetes, seus assessores, vão entrar de fato no trabalho e se articular para votar a chamada mesa diretora. É o que diz o inciso, quando ele fala aqui no finalzinho, né? Olha, dar posse aos seus membros e a eleição das respectivas mesas diretoras. As respectivas mesas diretoras, a mesa da Câmara e a mesa do Senado. Quando aparece na TV Justiça, ou na TV Senado, no Jornal Nacional mesmo, quando aparece lá a Câmara dos Deputados, depois eu vou até mostrar um vídeo para isso, aparece aquela Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, aquela confusão, aquela pipoca, aquele monte de deputado ali, mas alguns poucos, em um patamar bem acima dos demais. Já viu? Atrás de uma mesa enorme. 7 indivíduos, se você parar para contar, 7 indivíduos, na Câmara e no Senado, são os 7 membros da mesa diretora. O que é uma mesa diretora, Nelson? Mas o que é a mesa diretora, Nelson? A mesa diretora é a mesa que vai organizar as sessões de votação. É a que vai colocar a pauta do dia, o que vamos votar na Câmara, o que vamos votar no Senado. Essa mesa tem a mesma composição na Câmara e no Senado. Ela é formada na Câmara por um presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Veja, note, estão numa corzinha marrom aqui de propósito, tá? Fazer um jogo de cores. O Senado tem a mesma estrutura, meus amores. O Senado é formado por 1 presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários. Igualzinho. Igual. Certo? A mesa da Câmara e a mesa do Senado, então, tem a mesma composição. A mesa da Câmara e a mesa do Senado tem a mesma estrutura. 1 presidente, 2 vices, 4 secretários. 1, o dobro de 1. 2, o dobro de 2, 4. 1 presidente da Câmara, 2 vice-presidentes na Câmara, 4 secretários da Câmara. 1 presidente no Senado, 2 vice-presidentes no Senado, 4 secretários no Senado. Tá certo? Eles são eleitos entre si para um mandato de 2 anos. Fulano, Renan Calheiros é o presidente do Senado. Beleza, ótimo, vai ficar um mandato de 2 anos. Proibida a recondução para o mesmo cargo da mesa. Sarney, antes de Renan, Sarney era o presidente do Senado. Aí terminou o mandato dele, foi o que aconteceu? Sarney saiu e os senadores elegeram um novo presidente do Senado, Renan. Agora vai terminar o 2014, quando terminar o 2014, lá no dia 1º de fevereiro, eles vão fazer uma sessão preparatória, ver quem são os senadores, quem são os deputados e votar entre si. Vão formar chapas e votar entre si, para saber quem vai ser o presidente, quem vai ser um dos 2 secretários, um dos 2 vices, desculpe, e um dos 4 secretários. Vão ficar por um mandato nessa mesa de 2 anos, proibida a recondução para o mesmo cargo. Quando ele diz aqui, deixa eu voltar aqui só um pouquinho para você, olha. A eleição da respectiva mesa para mandato de 2 anos, vedar a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, Renan é o presidente eu nem sei se Renan Calheiros foi reeleito. Mas, enfim, ele é o presidente da mesa do Senado. Olha, pode ser eleito presidente da mesa de novo depois de 2 anos? Não. Ele pode ser eleito secretário. Vice-presidente, primeiro ou segundo vice. Mas presidente da mesa, não pelo período subsequente. Não cabe reeleição para o mesmo cargo, pode ser para outro dos 7 cargos. Né? Se eu era presidente, eu posso ser agora vice ou secretário. Se eu era secretário, eu posso me candidatar agora a vice ou presidente, mas não posso me candidatar à reeleição da mesa diretora no mesmo cargo. Certo? Tá claro isso? Isso vale para a Câmara, isso vale para o Senado. Detalhe, eventualmente não, normalmente o Congresso, às vezes, né, nem sempre, mas às vezes ele se junta. O Congresso Nacional reúne as 2 casas, ele se funde, eu falei funde, eu estou com o nariz meio entupido, funde, tá? Ele se reúne, e quando o Congresso se reúne, ele forma uma mesa diretora própria.
Ele tem a sua própria mesa diretora, não eleita como a mesa da Câmara, a mesa do Senado. Não, não, não. Fará parte da mesa diretora do Congresso. Será membro da mesa diretora do Congresso Nacional. Um presidente, 2 vices, 4 secretários. Mas olha, será o presidente do Congresso aquele que presidir o Senado. Quem tiver... Renan Calheiros atualmente, enquanto eu gravo essa aula, Renan Calheiros é o presidente do Senado. Se ele é presidente do Senado, ele também é presidente do Congresso. Será o primeiro vice-presidente do Congresso, o primeiro vice da Câmara. Ó, o primeiro vice da Câmara. Será o segundo vice do Congresso, o segundo vice do Senado. Veja, pessoal, eles vão costurando. Primeiro presidente do Congresso é o presidente do Senado, está em azul. Primeiro vice do Congresso é o primeiro vice, é aquele que estiver ocupando a cadeira de primeiro vice da Câmara, está em marrom. Segundo vice do Congresso é o segundo vice do Senado. Primeiro secretário do Congresso é o primeiro secretário da Câmara. Segundo, é costurando, olha. Costurando. Não há eleição para a mesa do Congresso. Por que não, Nelson? Porque será, por exemplo, o segundo secretário da mesa do Congresso aquele que ocupar o cargo de segundo secretário do Senado. Será terceiro secretário do Congresso aquele que estiver ocupando o terceiro secretário na Câmara. Aí o quarto e último secretário do Congresso, que é o quarto e último secretário do Senado. Veja, para você memorizar, a mesa da Câmara e a mesa do Senado, eles são eleitos entre si na sessão preparatória que acontece no dia 1º de fevereiro. Certo? São eleitos entre si numa sessão preparatória. São eleitos entre si numa sessão preparatória mesa da Câmara e mesa do Senado, que a mesa do Congresso não há eleição. Será o presidente do Congresso aquele que for o presidente do Senado. Note que o Senado está aqui em azul, para você escrever direitinho no seu caderno, e o Senado ele é composto pelo... A mesa do Congresso é composta, perceba, pelos membros do Senado, da mesa do Senado, e membros da mesa da Câmara. Quem são os membros da mesa do Senado, Nelson? O presidente e os números pares. O presidente e os números pares. Quem são os membros da mesa da Câmara que faz parte da mesa do Congresso, Nelson? Os números ímpares. Simples assim. Tá certo, meus amores? Dúvidas? 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 Vou ficar por aqui nesse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau.